de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Então, Deus criou o mal? É um assunto bem polêmico, é um assunto até meio difícil, chato de ser abordado, mas hoje nós falaremos sobre esse assunto. Deus criou o mal? Se ele fez o anjo de luz e fé, analisando aquele que era querubim da guarda, ungido do Criador, aquele que amava louvar, aquele que estava junto de Deus, como fala lá na palavra em Ezequiel, nós vamos acreditar sim em um Deus mau, em um Criador sem coração, em um Pai que não dá a mínima para os seus filhos, em um Deus que vê sofrimento da humanidade, que vê sofrimento de pai, de mãe, de crianças, e simplesmente tapa os olhos e não quer nem saber por quê. O homem pecou e ponto final, mas não. Deus não criou o mal. Ele não criou o mal porque ele é amor. E no amor não existe algo tão amargo como o mal. Deus criou um ser perfeito que se tornou mal, que se tornou iníquo, que se tornou traiçoeiro. Como eu disse em Ezequiel, fala acerca do anjo, o querubim ungido. Vamos analisar em Ezequiel, no capítulo 28, vou ler apenas o versículo 15, que diz assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus criou um ser perfeito. Neste versículo fala: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado. Então Deus não criou o mal, Deus criou um ser perfeito, como eu disse, que se tornou maligno, que se voltou contra o Criador e foi lançado fora do céu. Se revoltou contra Deus por algum motivo que, com certeza, Lúcifer se achava no direito e se revoltou contra Deus, contra o nosso Criador, contra o nosso Pai, e foi lançado fora do céu, como fala lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, que fala assim: Jesus disse: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Foi lançado fora do céu. E aí Jesus está falando acerca de Satanás, acerca daquele que um dia se chamou Lúcifer, acerca daquele que um dia foi querubim ungido, acerca daquele que um dia esteve lado a lado com o nosso Criador, com o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. Em Isaías, no capítulo 14, o versículo 12 também fala desse ser que era perfeito, que se tornou mal e que caiu do céu. Vamos consultar então lá nas Escrituras, Isaías, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
acerca de como ele se sentia. Depois nós vamos continuar consultando mais para frente, vamos ler o versículo 13 e o 14. Mas continuando, Deus não criou uma. Deus, antes que tudo existisse, ele já era Deus. Há um hino até que fala que ninguém explica Deus, e ninguém mesmo explica Deus. Nada nem ninguém vai explicar Deus. Nós queremos saber coisas que não cabe a nós ter entendimento, não cabe a nós saber. Mas enfim, Deus criou um ser perfeito, né? Mas ele quis ser maior do que Deus, né? Dizia em seu coração que almejava ter um trono acima das estrelas de Deus, nas mais altas nuvens. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aqui agora nós vamos ler novamente, né, para confirmar o que ele tinha, o propósito dele no coração, o que ele estava maquinando, o que ele estava planejando. Isaías capítulo 14, o versículo é o 13 e o 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A criatura querendo ser como o Criador. A criatura invejando o seu Criador. Muitos historiadores comentam que Lúcifer se corrompeu exatamente por isso, por causa da inveja. Se corrompeu porque Deus planejava fazer o homem, e entre outros comentários, né? Mas são motivos que nós humanos desconhecemos, e por mais que aguçado fique a nossa curiosidade, não cabe a nós querer entender. A própria palavra de Deus fala que nem tudo deve ser revelado. Há coisas que não deve ser revelada e nem pode ser revelada ao homem. Deus com certeza fez perfeito, porque a própria palavra diz, né? E quando Deus viu que ele se corrompeu, que ele se rebelou, que ele queria ser semelhante, evidentemente que Deus deve ter dado para ele oportunidade de arrependimento. Deus deve ter dado outra chance para ele. Mas enfim, o coração dele se encheu de maldade. E mesmo que Deus lhe desse uma nova oportunidade, nada mudou, porque além de cair, pelo que dá para entender em algumas passagens das Escrituras, ele ainda levou junto consigo um terço dos anjos. Ele ainda, não se satisfez apenas em cair sozinho. Assim como ele errou, levou também um terço dos anjos a errar junto com ele. Imagino que fez uma rebelião no céu. Em Apocalipse fala, que houve peleja no céu, que houve guerra no céu.
lugar no céu para ele. E hoje, ele anda ao derredor, tentando tragar o máximo de pessoas, porque quando Jesus se entregou, quando Jesus fez o sacrifício perfeito, quando Jesus nos resgatou, porque nós também caímos quando a primeira criação pecou, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, nós também herdamos, né, o pecado original, né, o pecado que teve origem lá no jardim do Éden, com Adão e Eva. E até hoje, né, sabemos que somos pecadores, e até hoje Satanás, ele tenta levar com ele pessoas, porque ele sabe que ele já foi julgado e condenado. Ele sabe do juízo, né, do juízo final, ele sabe porque ele estava com Deus antes que ele se rebelasse, antes que ele fosse lançado, né, fora do céu. E ele quer fazer o que ele fez com o texto dos anjos, fazer com que nós também sejamos lançados fora do céu. Mas os sacrifícios de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz não foi em vão, porque nós somos lavados e remidos no sangue dele. Nós vivemos hoje o tempo da graça, o tempo em que Jesus já nos lavou no precioso sangue dele, já nos remiu, já pagou a dívida por cada um de nós. E basta nós querermos, deixarmos o Espírito Santo falar em nossa vida, agir em nossa vida, que tudo vai mudar. Passaremos a viver uma vida de paz, a paz que o mundo não pode dar. Essa paz, o próprio Jesus disse: eu vos dou. E é através do Espírito Santo que nós alcançamos essa paz. Mesmo que venha tribulações, mesmo que venha sofrimento, o Espírito Santo agindo em nós, com certeza seremos acalentados, seremos consolados. Ele é o Espírito Santo Consolador. Jesus disse que não nos deixaria órfão, não nos deixou. E glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, a Santíssima Trindade, que hoje nós podemos abrir a nossa boca e falar diretamente com o nosso Pai. E Ele fala que enxugará toda lágrima, que não haverá mais choro. Isso é promessa dele para a humanidade. Que nós venhamos nesse dia de hoje entender que Deus não criou o mal, porque não existe no amor algo tão amargo como o mal. Deus é amor, Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós, e nós não podemos deixar nos corromper como Lúcifer, que olhou para algo que fez a diferença nele, mas fez a diferença nele para a corrupção, que fez a diferença nele para o mal. Que os nossos olhos não venham se desviar para enxergar uma pedra preciosa que no fim será apenas uma porção de pó, que será apenas uma porção de um cálice amargo. Que nós venhamos segurar na mão de Deus e entender que Ele é amor, que Ele está
sempre nos dando uma nova chance e que nós não podemos desperdiçar as chances que Ele tem nos dado, porque profecia se cumpre. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu estou indo para o Pai preparar morada e voltarei para vos buscar. E é o que nós estamos esperando, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos buscar e que em nós não haja mais dor, não haja mais sofrimento, não haja mais derramamento de lágrimas. Deus criou o bem, Deus criou o amor, Deus criou as maravilhas que só Ele tem para nós. Amém, povo de Deus? Então a nossa mensagem de hoje é essa: Deus não criou o mal. O mal é algo que nós mesmos procuramos. Deus criou o bem se corrompeu, se transformou em mal, nessa amargura que todo ser humano conhece, e há salvação para nós, mas há salvação para nós enquanto nós estivermos aqui, porque Deus, falou quando o homem se corrompeu: tu és pó e para o pó de voltar. Quando o homem pecou, Deus deixou bem claro que se ele desobedecesse, haveria morte. E como o ser humano foi criado do pó, com a morte do corpo, voltamos para o pó. Mas Deus, na sua bondade infinita, no seu amor misericordioso, nos acolhe. E um dia, num corpo glorificado, todos nós estaremos perante Deus para prestar conta dos nossos atos. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, possa abençoar a vida de todos vocês com toda sorte de bênção. E até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. E não se esqueçam, entre lá no meu canal, Maria Machado, Jesus é Rei. Que Deus abençoe.